E hoje também nós temos como convidado o Farias, ele que é da cidade de Oeiras, né, no Piauí. Farias. Está como convidado especial, participando do festejo, junto com o Frei Paulo, ele que é Frei Capuchinho, vai ficar conosco aqui na igreja até domingo, está confessando, atendendo o povo de Deus. Amanhã teremos a Santa Missa com o Frei Paulo aqui na igreja também. E está como convidado o Farias. Boa tarde, Farias, tudo bem? Boa tarde, meu irmão. Estamos bem, graças a Deus. Muito obrigado de nos dar esta oportunidade de dar o nosso testemunho como visitantes aqui de Caxias e, ao mesmo tempo, devotos de São Benedito, tendo a honra de participar do seu festejo. A gente que fica feliz, né, em ter vocês como convidado todo especial, né? Farias, hoje você deu uma volta com o Frei, conheceu alguns pontos turísticos aqui da nossa cidade. Você está se formando em História, né? Você está em qual período? Estou no 7º período do curso de História pela Universidade Estadual do Piauí, a UESP, lá no campus Professor Posidônio Queiroz, na cidade de Oeiras. E o que mais lhe encantou aqui visitando hoje Caxias, a Igreja do Rosário? Você viu alguns detalhes, né, na arquitetura da igreja, teve algumas coisas que nem nós sabíamos, mas que foi interessante, né, sua visita, você como futuro historiador já está praticamente com um pé já, né? E conte para nós aqui algumas novidades. O que é que mais você gostou na visita hoje aqui em Caxias, ao museu, foi à igreja? Gente, Caxias é uma cidade belíssima. Eu tive a honra, a graça de estar aqui em outras vezes. E o que mais me encanta é que a cada visita eu descubro uma coisa nova e faço novos amigos, graças a Deus. E como historiador, o que mais me encanta em Caxias são as igrejas históricas, porque nossas igrejas contam a história na forma material de um passado glorioso, de um passado religioso, de um passado cultural que vai passando de geração em geração e que é preservado e bem cuidado. Então, tipo, eu sou quase historiador e eu sou muito observador. E me encantei muito pelos sinos da igreja de Nossa Senhora do Rosário, a qual eu dei uma analisada, descobri a função daqueles sinos, a data de fabricação, as suas origens e também os demais pontos turísticos E o que fabricante também, o né? Que é o fabricante mesmo também, lá da sua cidade, né? sim, Que justamente. é um português, né? O sino da Igreja do Rosário, né, veio de Portugal, foi datado de 1866, e foi o mesmo que fabricou o sino da Catedral de Nossa Senhora da Vitória lá em Oeiras, também é portugueses, só que os de Oeiras são de 1812 e os daqui 1866. Farias, como é que você detalhou essa informação? Fica onde? Fica gravado no sino? Como é que você detalhou isso? O sino, além dele ter a sua função litúrgica como a voz de Deus que convida o povo à oração, o sino é também um documento onde está registrado o porquê de aquele sino existir. Inclusive, o emblema de quem fez, né, no caso a marca da fábrica, a data de quem o fez, e também alguns sinos gravam os seus locais de origem, né? Esse sino da Igreja do Rosário não tem a data de, perdão, não tem o local de origem, mas pela fabricação a gente vê que ele é português, pertence a uma fábrica portuguesa. Farias, muita gente se pergunta, qual é o objetivo do sino na igreja? Por que tem um sino na igreja? Que simbolismo que tem isso? O sino, a palavra sino vem do latim signo, que significa sinal. Então, o sino, ele foi concebido para ser um meio de comunicação litúrgico, religioso e social. O sino é um vaso sagrado, tão sagrado quanto o cálice e a patena, tanto que ele é abençoado, benzido, batizado e crismado ainda mais. Qual é a sua função? O sino, como meio de comunicação,
ele, a partir de seus toques, dos tipos diferentes de toques, tinham essa função de comunicar à comunidade algum acontecimento, seja ele festivo, seja ele triste, seja ele uma convocação, mas, sobretudo, é a voz de Deus que convida o povo à oração em qualquer necessidade. Um detalhe que você hoje percebeu no sino lá da Igreja do Rosário, nem eu sabia também que lá tem Santa Bárbara, né? A figura de Santa Bárbara impressa no sino. E qual o significado, que você até comentou lá com a gente, sobre o porquê que Santa Bárbara está naquele sino? E tem uma escrita em latim. Qual o significado daquela escrita? Muito bem. Os sinos lá da Igreja do Rosário, com certeza foram consagrados aos santos da Irmandade do Rosário, até a própria Nossa Senhora. Mas no estilo do fabricante que fez aqueles sinos, pelo que eu percebi, tanto aqui quanto em Oeiras, ele tinha o hábito de botar a imagem de Santa Bárbara nos sinos. Por quê? Gente, Santa Bárbara, pela devoção popular, é a santa que protege contra os raios, os curiscos, os trovões, sobretudo as tempestades. E um dos motivos de tocar um sino, anunciando as alegrias e as tristezas, às vezes também eram fazendo alertas. E naquela época, tinha tempestades como tem hoje. Então, às vezes, os sinos eram tocados para anunciar as tempestades. Mas por que tinha Santa Bárbara lá? Porque, como o sino é a voz de Deus que convida à oração, quando se tocava o sino, era como se estivesse fazendo uma prece a Santa Bárbara, que estava estampada lá no sino, uma prece a Santa Bárbara pedindo a ela que livrasse a cidade e o povo das tempestades. E uma outra coisa, Júnior, a frase que eu descobri lá no sino, né? O sino da Igreja do Rosário, o sino principal, ele tem uma inscrição em latim. A inscrição é assim: Ecce crucem Domini fugite partes adversa, que significa: eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Ou seja, é como se fosse um exorcismo pelo sino, né? É a primeira frase do ritual do exorcismo cristão, do exorcismo católico. Eis a cruz do Senhor, fugi as potências inimigas. Então, quando você tocava o sino, você também pedia pelo toque que Deus livrasse aquela cidade, aquela comunidade dos ataques do inimigo maligno. Então, esses sinos que têm essa frase são chamados também de sinos exorcistas. E também os sinos têm essa função, além de convidar para a oração, o som do sino afasta o poder do mal. E isso está estampado nesta frase que tem no sino da Igreja do Rosário. Como nossa igreja é riquíssima em detalhes, né? Nem eu sabia disso, Farias. Mas é importante todo o povo de Deus, todo o povo católico, saber a origem das coisas que tem na sua igreja, né? É muito importante que a gente saiba do passado, por que o povo usava liturgicamente aquilo. E isso é muito bonito, é importante. E hoje nós também temos aqui, né? Eu gostaria de complementar, sim, Júnior, perdão te interromper. A casa é sua, Faria, fique à vontade. Gente, o Júnior falou aí dessa questão do sino. Eu, como católico, como historiador, mas também como sineiro, que eu também toco os sinos. O que é um sineiro? O que é que ele faz na igreja? O sineiro é o responsável por tocar os sinos, ou seja, nas igrejas tem os sacristãos, tem os zeladores, tem os cantores, tem os coroinhas, mas tem igrejas que têm as pessoas próprias de tocarem os sinos, né? Os sineiros. O sino ele pode ser batido de qualquer maneira, com toque de qualquer jeito, ou existe uma maneira, um toque para cada coisa? Tipo assim, quem faleceu alguém na comunidade, tem um toque também para isso, para chamar para a missa, tem um toque diferente, a forma de tocar o sino? O sino, por ser a voz de Deus que convida à oração, ele não pode ser tratado de qualquer maneira. Não é simplesmente você chegar lá e bater. Não é assim que se faz. Você tem que conhecer
como tocar, você tem que conhecer a estrutura do sino e, sobretudo, você tem que ter vocação, porque ser sineiro não é um ofício, ser sineiro não é um serviço, mas ser sineiro é uma vocação, porque qualquer um pode falar bonito, mas não é qualquer um que faz a voz de Deus ecoar bonita através do sino. Para isso, para que esta voz ecoe e para que o povo entenda, diferentes toques são utilizados. Tem o toque de chamada para missa, tem o toque de procissão, tem o toque festivo, tem o toque fúnebre, tem os toques da quaresma. Ou seja, tudo isso depende da cultura do lugar e qual é o acontecimento. E também o ritmo do sino, ele influencia a comunicação que quer se passar a respeito disso. Tá certo, Faria. Muito importante essa sua colocação, coisas que a É gente muito nem importante. sabia. Mas esse microfone, ele é missionário, né? Como o Padre Ribamar diz. A gente vai passar ele agora por Frei Paulo, ele que é Frei Capuchinho, né? Veio para o festejo de São Benedito, está passando 3 dias aqui conosco no festejo. Nunca veio a Caxias, a primeira vez, né, Frei Paulo? Se apresente, Frei Paulo, por favor, seja muito bem-vindo ao programa O Povo de Deus. E fale para a gente também, depois que o senhor se apresentar, o que é capuchinho, o que essa congregação faz dentro da igreja, como é que trabalha os capuchinhos? Então, muito boa tarde, Júnior, Farias, e a você que está participando, acompanhando a transmissão dessa programação. Muito boa tarde a você mesmo, viu? E de já até agradeço a você que está ligado, conectado conosco e aí no pouco do seu tempo nos acompanhando, né? E fazendo esse programa acontecer. Claro, ele só acontece além do trabalho aqui do pessoal da cinegrafista, pessoal do som da Pascom, mas ele acontece porque você é participante através da escuta, da sua avaliação. Muito bem, então eu sou o Frei Paulo Sérgio, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, sou franciscano, viu? E o que é um franciscano? O franciscano é aquele religioso seguidor de São Francisco. A pessoa que se dedica a seguir Jesus ao mandato de Deus através do jeito de São Francisco de Assis. O mundo todo pode dizer, o mundo católico, cristão, todo conhece São Francisco, né? Aquele homem simples e humilde que seguiu Jesus do jeito do pobre, na pobreza, na humildade, mas na alegria, na servidão, na aplicação da missão, e inclusive na acolhida aos doentes, aos mais necessitados. Então, muitas pessoas seguiram Jesus através do jeito de São Francisco, e outros fizeram uma opção mais radical, largaram pai, mãe, família e se vestiram ao modo de São Francisco com o hábito franciscano e juntos fundaram a Congregação Franciscana. O nome franciscano vem do fundador, São Francisco de Assis, que em 1223 recebeu a bula papal, a bula de reconhecimento do seu trabalho missionário, ou seja, a bula da fundação da ordem. Depois aparecem as moças virgens, para também seguir São Francisco, do qual a primeira foi Santa Clara, em seguida veio as suas seguidoras. Fundou-se a segunda ordem franciscana, que são a Ordem das Clarisas. Depois, as pessoas que tinham famílias, casados, senhoras e senhores, né, que tinham suas famílias, também queriam servir a Deus no modo de São Francisco, mas tinham a família e suas profissões para servirem nos seus lugares. São Francisco dizia, Deus se serve em toda parte, em todo canto, onde quer que você esteja, você poderá ser um franciscano, servindo a Jesus nessa missão, né, de ter tudo em Cristo, colaborando com os outros. Portanto, São Francisco fundou a terceira ordem franciscana, que nós chamamos de OFS, do qual o povo de Caxias, aqui vocês têm o privilégio, até onde eu estou sabendo, nesta paróquia de São Benedito, tem a ordem terceira franciscana. Até convido os franciscanos que se apresentem mais, né? Não é do estilo, né, de vocês, não é do nosso estilo andar nos apresentando, porque o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber, assim diz Nosso Senhor. Mas, pelo menos, para apresentar a igreja, a riqueza da igreja, que é o pobre, que é o povo de Deus, em sua missão. Então, se apresentem mais assim, que o povo reconheça que a ordem de São Francisco está viva no meio do povo e aqui, através da ordem terceira franciscana, no qual o frade é da ordem primeira.
Bom, o Júnior perguntou o que é o capuchinho. São Francisco fundou a ordem que leva o nome de OFM, Ordem dos Frades Menores, né? Depois, com a questão da história, que os meninos são praticamente professores de história, né? Em 1517, por questões históricas mesmo, né, de doutrinas dentro da ordem, a ordem teve uma ramificação. A OFM nasceu mais um galho, pode dizer, uma turma de frades fundaram a Ordem dos Frades Menores Conventuais. Ordens conventuais. Esse é o resumo, claro, tem toda uma história, teve um contexto, né? Bom, depois, em 1525, Mateus de Baus, com Frei Ludovico e outros mais, fundaram a terceira ramificação, ou seja, a segunda, né? OFM, como já falei, depois vem a primeira ramificação, OFM conventuais, depois vem a terceira ramificação, frades menores capuchinhos, que no começo eram chamados de frades da ordem eremítica, por causa da questão dos eremitérios, né? Eremitério que era o que os frades diziam, São Francisco desejava uma missão em pequenos eremitérios e não nesses grandes conventos. Mas, com o tempo, as reformas foram adquirindo a realidade que temos hoje, né? Bom, então nós éramos os frades da ordem eremítica e recebemos o nome de capuchinho porque fomos apelidados, né? As criancinhas admiravam a reforma do hábito, o hábito dessa roupa franciscana que estou usando. Ele dizia, Frei, um outro detalhe, estou falando sobre o hábito, é que a gente vê pelas ruas no período de São Francisco, na festa de São Francisco, muita gente vestido com a roupa franciscana. Tem uns que usam uma roupa tão detalhada que parece assim ser um frade mesmo, né? Mas muita gente lhe vê pela rua, pensa que é alguma promessa, não, mas a roupa dos franciscanos, dos frades capuchinho, é essa que o senhor está, né? O senhor poderia levantar, mostrar um pouquinho para quem está em casa como é o hábito franciscano? No caso, eu estou com a estola, porque eu sou um frade, padre, sacerdote, né? E nem todos os padres, frades, são padre. O padre é um serviço à igreja que nós usamos. O frade também ele pode renunciar à questão sacerdotal e passar a exercer, dentro da ordem, em prol da igreja e sociedade, uma profissão, um Mas quadro. ele usa hábito também, né? Também. Só que não é padre, como o Não é senhor, padre. mas Esse hábito é a nossa roupa civil, é a roupa do frade, né, com o hábito marronzinho, o cordão branco com os 3 nó, pobreza, obediência e castidade. E esse texto é chamado de coroa franciscana. Ele também tem toda uma história, ou seja, tudo na nossa vida tem uma história, né? Tem a história do hábito, a história da coroa franciscana, o tal de São Francisco e o cordão. E, como eu já falei, na reforma, nosso hábito ficou diferente dos frades da UFM. Se você ver, você diz, não, é a mesma coisa. Mas entre nós, os frades, a gente conhece a pequena diferença. Do qual, em 1525, as criancinhas diziam, agora o hábito o capuz é pequeno, era menor. Ah, então é os capuzinhos, não é mais os capuzão, né? É os capuzinhos. E com esse capuzinho, nós recebemos o nome, o apelido de capuchinho, né? Então, frades menores capuchinhos, né? capuchinho, Devido ao né? capuz, né? Devido às nossas criancinhas, viu? Então, sim, eu estou morando em Teresina, no convento de São Benedito, realizando nossa missão por lá, na paróquia de São Benedito, de acolher os pobres, ouvir as confissões das pessoas, trabalhando com o Pão dos Pobres de Santo Antônio, que é um trabalho social que nós, aonde nós moramos, nós realizamos esse trabalho de dar comida aos pobres, de dar a cesta básica, com a ajuda da Ordem Terceira, seus franciscanos terceira, e leigos também, que posso dizer também que são franciscanos, por causa do seu jeito desapegado. Então, eles nos ajudam a executar esse trabalho. E o frade, aonde quer que o Senhor chamar, eu irei, como diz a música, onde mandar, eu vou. Hoje eu vim aqui prestar um serviço na paróquia de Caxias, de São Benedito, para ouvir confissões de quem aqui se achegar. E no dia 13, eu estou deixando o convento de São Benedito, de Teresina, estou me transferindo para o Ceará, numa paróquia próxima à Diocese de Quixadá, para também por lá executar a nossa missão franciscana capuchinho. Frei, olhando assim para o senhor, um detalhe, o Frei Damião também era da sua ordem, era capuchinho? Sim,
Frei Damião era capuchinho da província do Pernambuco, né? Província do Pernambuco, o que é a província? Porque a ordem franciscana, os capuchinhos, nós estamos praticamente nos 5 continentes do mundo. Nós estamos, pode dizer, em toda parte do mundo, né? Mas nós somos divididos em província para melhor organizar a nossa missão. Aqui, por exemplo, no estado do Maranhão, nós temos a província dos capuchinhos Maranhão, Pará e Amapá. Pega os 3 estados e eles têm um serviço de custódia na Cuba. E, às vezes eles até emendam Maranhão, Pará, Amapá e Cuba, onde os frades capuchinhos do Maranhão estão. Depois nós temos a província do qual eu faço parte, é Piauí e Ceará, ou seja, Ceará e Piauí, assim é a forma denominada. Província São Francisco das Chagas do Ceará e Piauí, província Nossa Senhora do Carmo do Maranhão, Pará, Amapá, Cuba, né? Depois nós temos a província de Nossa Senhora da Piedade, que pega Bahia e Sergipe. Depois vem as outras províncias que pega, né, Nossa Senhora da Penha, pega Pernambuco, Alagoas e outros estados do Nordeste. Depois temos a província de Goiás, Brasília, e assim nós estamos organizados nesta forma, de províncias em província, regido por um provincial, um frade, que nós mesmos escolhemos para ser o provincial e seu conselho, e junto a esses provinciais estamos unidos aos frades lá da Itália, que são nossas cabeças, pode dizer, a pessoa de São Francisco, na realidade de hoje, no provincial da Cúria Geral. Isso aí. Você que quer saber mais sobre a vida franciscana, saber mais sobre os capuchinhos, você também pode acessar no YouTube e colocar lá a Ordem dos Frades Capuchinhos. Vai aparecer muito detalhe, muita coisa falando sobre os capuchinhos, o que fazem, como chegar até eles, né? Inclusive, você exatamente, como o Júnior está falando, você coloca a Ordem dos Frades Capuchinhos. Aí vai aparecer nós já na história de nossas províncias. Ordem dos Frades Capuchinhos do Ceará, dê uma olhada lá em nós. Ordem dos Capuchinhos do Maranhão. Certamente, você que mora aqui no Caxias, se você acessar, certamente já vai dar os capuchinhos do teu estado, aqui do Maranhão. Então, nos conheça. Conheça a nossa vida de consagração, nossa disposição em estar junto ao povo de Deus, servindo a igreja na vida consagrada, na ordem de São Francisco de Assis. Hoje à noite, certamente, estaremos aqui, né, na Igreja de São Benedito, com vocês, mais uma vez, recitando os louvores a Deus por intermédio do nosso padroeiro São Benedito. Também quero parabenizar esse programa, viu? A você, como já comecei parabenizando, né? Você que participa conosco, e aos que estão sendo entrevistados, o menino da Fazenda da Esperança, há pouco tempo estiver aqui, o Farias, que deu essa belíssima informação, que eu posso dizer uma aula mesmo, para vocês sobre o valor e importância dos sinos, e ele até explicou para você, por intermédio do Júnior, da pergunta, o que seria o sineiro, como começou a linguagem. E eu chamo Farias, né, eu sempre costumo dizer, que ele é meu filho espiritual e meu discípulo dos sinos, né? Isso Pois é eu comum também dos fui capuchinhos, né? Padre Pio também tinha seus filhos espiritual. Frei Isso. Paulo também tem seus filhos. Eu acho que vocês também são filho espiritual, Frei Paulo. Pois muito Porque bem. isso é místico dos capuchinhos, né? E nosso programa está chegando ao fim. É um programa que é uma bênção de Deus, porque traz tanta novidade da nossa igreja, esclarece tantas coisas. E como o Frei colocou, né, a participação do povo de Deus é importante demais nesse programa. O programa não existiria se não fosse por vocês. E nosso programa está chegando ao fim. Queria pedir as considerações finais do Farias, que nos falou muito bem sobre a história dos sinos, e depois se encerrar com a bênção final do Frei Paulo. Como consideração final, só o que eu posso dizer é muito obrigado. Obrigado ao Júnior por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui dando nosso testemunho. Obrigado a Pascom por fazer esse belíssimo trabalho, ao Padre Ribamar, à Paróquia de São Benedito, aos cidadãos caxienses, na pessoa do Leonardo Barata, que é o nosso secretário de Cultura. Muito obrigado pela acolhida, pela hospitalidade, pela amizade. Eu, com certeza, diante de tudo isso, eu vou vir a Caxias mais vezes e um dia espero fazer parte também dessa realidade, né? Já fazemos parte dessa história por estarmos aqui e
quem sabe a gente pode dar no futuro mais a nossa colaboração. Pela proteção, né, do nosso glorioso São Benedito, que também destacamos, né, que é um frade franciscano, que com certeza influencia muito o nosso Frei Paulo. E sobre os sinos, minha consideração é: escutem os sinos, porque como Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou como diz o Salmo, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. E que esse som se espalhe e toque no seu coração, para que a partir do toque dos sinos, você reconheça a presença de Deus na sua vida. Obrigado. Minha consideração final, já começo dizendo que espero eu que a partir dessa boa informação do Farias sobre o sino, Caxias comece agora a se interessar, os coroinhas, despertar sua vocação de sineiro, a fazer Caxias ouvir Deus através dos sinos. Eu creio que o Léo, da Secretaria de Cultura, junto com o Júnior, já tem bastante se esforçado para que isso aconteça. Então, agora, com essa nova informação, acredito que vocês, unidos a eles e aos párocos, padres aqui da nossa cidade de Caxias e todo o povo de Deus, vamos fazer até mesmo, quem sabe daqui a um dia, os sinos de São Benedito voltar a ter voz e vez, né? Então, agradeço, viu, Júnior, Léo, agradeço a Pascom e agradeço a você, como já foi dito, que fizeram isso acontecer, esse momento. Também agradeço ao Padre Ribamar pela acolhida aqui na sua paróquia, o irmão dele, né, o seu menino lá, seu Deusdete, e a todos vocês mesmo, povo de Caxias, que conosco estão aqui fazendo esse canal acontecer. Agora eu convido você que está participando, né? Se você puder ficar aí em pé na sua casa para receber essa bênção especial, né, por intermédio do frade, mas que é do próprio Deus, que vai abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família, teu trabalho. Você que está desempregado também e espera de Deus uma bênção, né? Pode ser que o emprego venha e venha tão logo, como uma forma de uma bênção, de uma recompensa pela tua paciência de saber esperar. E você que está na luta, que Jesus Cristo te recupere, ou seja, te recompense por essa luta e te dê dias melhores, né? Na paciência, no amor, na tolerância. Por dificuldade todos nós passamos, mas com Deus todos nós venceremos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sobre a proteção de São Benedito, padroeiro aqui desta paróquia, desta comunidade, de onde nós estamos a levar a você a bênção. Permaneça em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.